Opa, vamos aqui para a terceira parte da nossa aula. Agora a gente vai ver nosso segundo sólido da aula, que são os cones. E antes de tudo, eu gostaria de falar uma coisa sobre o cilindro, que eu acabei não falando nas partes anteriores. Que os sólidos dessa aula são o que a gente chama de sólidos de revolução. Por quê? É porque será que eles fazem a revolução, eles vão lá e derrubam o governo? Não. Os sólidos de revolução são sólidos em que você pode pegar um eixo, que é, por exemplo, o eixo que a gente viu nas partes anteriores, e a partir desse eixo, se você gira um formato, você forma esse sólido, por isso sólido de revolução. Eu posso dar um exemplo aqui com essa régua. Por exemplo, se a gente pegar como se fosse uma parte dessa régua, como se fosse o eixo, e girasse esse retângulo, a régua tem um formato de retângulo, em torno do eixo, a gente vai ter um cilindro. Se vocês imaginarem que por onde passar vai formar uma superfície, então tipo, se a gente pegar esse eixo e girar, vai formar um cilindro, justamente que nem esse daqui. No meio, tinha um eixo no meio, como se alguém tivesse pegado um retângulo e girasse esse retângulo e formasse esse cilindro. Agora é a hora do cone, a hora do grandíssimo cone. E qual que é a diferença do cone pro cilindro? Por exemplo, na hora de fazer a revolução, o formato do objeto que forma o cone é um retângulo. Então é como se você estivesse pegando um retângulo, pega esse retângulo, escolhe o eixo, que vai ser justamente essa parte central, vai virar a coluna vertebral do objeto, e você gira em torno de si mesmo. E você vai formar justamente esse cone, vai formar um cone. Você também pode tentar enxergar o cone como se fosse a pirâmide dos sólidos circulares. Você tem essa pontinha aqui, você forma essa pirâmide, mas não é uma pirâmide. Por quê? Porque a base é uma circunferência. Isso é uma diferença importante. Então não é uma pirâmide. É um cone. Então, tipo, é só para vocês entenderem. É como se fosse. Se tivesse uma pirâmide que tem uma base circular, ela se chama cone. E não é uma pirâmide. Eu espero que não fique muito confuso isso. Só para deixar um pouco claro. E vai ter algumas semelhanças mais pra frente que eu vou mostrar. E quais são os pontos importantes? E quais são os tipos de cone importante também? O primeiro dos cones importantes, que a gente vai encontrar um paralelo com os cilindros, é o cone reto, porque justamente esse eixo de revolução é um eixo reto e justamente vai se chamar de cone reto. Vou botar aqui, ó, a nomenclatura importante. E esse cone reto, o que ele tem de interessante? Ele tem a nossa altura, né? A altura seria justamente essa distância da base até o ponto, a distância mais próxima, e forma 90 graus com o chão. Então temos a altura do nosso cone. A gente tem o que mais? A gente tem o raio da base, que a gente tem uma circunferência na base, e a gente tem o raio dessa circunferência. E aqui, só para deixar claro, essa setinha que eu botei aqui é para demonstrar que é um sólido de revolução. É como se fosse um girinho. E o último ponto seria a geratriz. E a geratriz é justamente essa, no caso do cone, a geratriz seria essa parte, como posso dizer, essa parte lateral, justamente lateral, que liga a circunferência ao ponto, ao vértice. Esse ponto aqui que é o centro do cone, a gente chama de vértice. Então aqui a gente tem a altura, a geratriz e o raio. E tem uma relação interessante que a gente pode tirar disso. Como isso daqui é 90 graus, porque a altura faz 90 graus com o chão, você pode enxergar um triângulo retângulo aqui, famoso triângulo retângulo. Você tem aqui a altura, você tem o raio aqui, você tem a geratriz. E a gente pode desenvolver uma relação disso. Não tem uma fórmula de Pitágoras? A gente sabe que a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então a gente pode tirar essa relação aqui, de que h ao quadrado mais raio ao quadrado igual a geratriz ao quadrado. Isso é uma relação que a gente pode tirar, importante. Pode ser que tenha algum exercício que use ela, ou a gente pode desenvolver mais pra frente também. Então, h ao quadrado mais r ao quadrado igual a g ao quadrado. Justamente por causa desse triângulo retângulo aqui, que a gente usa o Pitágoras.
Nossa segunda figura também é um cone, mas ele vai ser um cone oblíquo, justamente porque o eixo que formou ele está virado, não é um eixo reto, é um eixo oblíquo. Então, a gente vai chamar isso daqui de um cone oblíquo. E tem as mesmas, não as mesmas, tem propriedades parecidas. Você tem a altura, que na verdade seria justamente, ela forma 90 graus com o chão, e seria a distância da base até o vértice, nesse caso o vértice. Você tem o raio da circunferência e a geratriz. E você pode formar a mesma relação anterior, de que tipo a altura ao quadrado mais raio ao quadrado igual a geratriz ao quadrado. Na verdade, eu não tenho certeza, mas na dúvida, melhor esquece o que eu falei, apaga o que eu falei. No caso do oblíquo, essa relação não, a princípio essa relação não existe. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ignora essa parte aqui, tipo, não aplica isso para o oblíquo por enquanto. Quase não vai cair cones oblíquos nos exercícios de vocês, então tá tranquilo. Mas não, a princípio não existe essa relação, tá? Então esquece o que eu acabei de falar. E por último, você vai ter o cone equilátero, que como a gente viu na sequência dos cilindros, o cone equilátero ele tem uma pequena peculiaridade. A gente sabe que no cone equilátero, vou chamar aqui, ó, equilátero, a geratriz, nesse caso é a geratriz, no cilindro equilátero era a altura, mas nesse caso, no cone, vai ser a geratriz. A geratriz é igual ao diâmetro do cone, então a gente sabe que G é igual a D, ou se G é igual a D, D de diâmetro, que a gente sabe que diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então a geratriz é igual ao diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. E aqui, como nesse caso ele é equilátero, e a gente tem no cone reto, esse caso, esse cone equilátero, ele é reto também, isso é importante. Todo equilátero tem que ser reto, tem que ter o eixo reto, seja cone, seja cilindro. E no caso do cone, se a gente usar aquela relaçãozinha aqui, ó, do h ao quadrado mais r ao quadrado igual a g ao quadrado, a gente tem uma importante diferença, né? Porque ó, h ao quadrado mais r ao quadrado igual a, seria g ao quadrado. Mas como g é igual a 2 vezes o raio, por causa do diâmetro, a gente pode falar que é igual a 2r ao quadrado. E se a gente passar o r para o outro lado, fazer algumas continhas, 2r ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado. Passou o r ao quadrado para o outro lado, vai ficar menos r ao quadrado. Fazendo essa conta, vai dar h ao quadrado igual a 4r ao quadrado mais r ao quadrado. H ao quadrado igual a 3r ao quadrado. Se a gente simplificar e passar o ao quadrado para o outro lado, vai dar h igual a raiz de 3r. Se não ficar confuso, como é que eu cheguei aqui? Calma aí. Se você tem, né, você passou o r ao quadrado para o outro lado, e 2r ao quadrado 2r está ao quadrado. 2r vezes 2r igual a 4r ao quadrado. 4r ao quadrado menos r ao quadrado, que a gente passou para o outro lado, vai dar 3r ao quadrado. Como a gente tirou esse ao quadrado do h e passou para o outro lado como raiz, quanto que dá 3r ao quadrado? Raiz de 3r ao quadrado. O ao quadrado do r vai sumir, porque tipo, raiz quadrada de algo ao quadrado é só o negócio. E como o nosso 3 estava sozinho, vai ficar raiz de 3. Então vai ficar h, nesse caso, no equilátero, a altura é igual a raiz de 3r. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro essas diferenciações. E é isso.